RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimari Salles. Olá, você que acompanha a RCI, é com imensa satisfação que nós estamos hoje inaugurando um novo programa. O programa Entre Livros tem o objetivo de fazer a difusão do livro, fazer com que o livro seja debatido, esmiuçado, né, degustado pelos ouvintes da RCI, por nós e por quem acompanha a gente no Facebook, no YouTube, tá bom? Bom, vou me apresentar, eu sou Rosimeire Salles, eu sou escritora também, tenho 2 livros publicados, eu atuo na área editorial já há mais de 20 anos, então, assim, alguma experiência a gente tem nessa área, a gente espera poder contribuir, né, nesse bate-papo com vocês. A minha função aqui é de apresentadora, mas também é de mediadora. Então vocês sintam-se muito à vontade para poder interagir com a gente, com os nossos convidados, apresentando os seus comentários, as suas dúvidas, os seus questionamentos. E a gente vai estar, então, trazendo aqui para o debate para a gente poder aprofundar. Okay? Então hoje é um dia muito especial, não só pela estreia, mas porque nós estamos trazendo o primeiro livro, que é um lançamento. Hoje, aqui no programa, um pré-lançamento, porque o lançamento oficial será mais tarde, às 19 horas, no Hotel Mabu Interludium, aqui em Foz do Iguaçu. As autoras estarão, então, apresentando e fazendo o lançamento oficial. Mas nós estamos antecipando, aproveitando a oportunidade, né, para trazer para vocês aqui em primeira mão, quentíssimo, direto da gráfica, uma nova publicação aqui de Foz do Iguaçu. A editora é a Epígrafe e o título do livro é Nísia Floresta, Memória e História da Mulher Intelectual do século XIX. Vou apresentar para vocês as autoras. Laura Sanches, do meu lado. Ela nasceu na Espanha, mas ela também residiu na Itália e atualmente ela está morando no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu, desde 2004. Ela é professora de História, de Escrita Científica e também é tradutora. É licenciada em Letras com língua portuguesa, né? Em Letras com habilitação... licenciada em Letras, habilitação em língua portuguesa e língua espanhola e literaturas. Mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras, né? Na linha do território, história, memória, e é doutoranda na mesma área. Ela também é autora do livro Lastanossa, Memória e História do Intelectual e Holotecário do século XVII. Ruth Pinheiro, ela é do Rio Grande do Norte, ela também residiu em Barcelona, na Espanha, e atualmente ela reside lá em Natal. É funcionária pública, graduada em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Especialista em Neurociências e mestre em Psicobiologia com ênfase em Neurofisiologia. Muito bem, devidamente apresentadas, nós gostaríamos que vocês então falassem para a gente... Quem é Nísia Floresta? Muita gente nem ouviu falar, né? E vocês fizeram toda uma pesquisa aí biográfica dessa personalidade que a gente quer saber quem é, né? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de que tenha um programa, né, dedicado ao livro e muito mais feliz ainda de estar aqui com a minha estimada amiga Ruth, de muitos anos, né, e de ter feito este trabalho juntas. Então, eu acho que a Nísia Floresta poderia uma nordestina falar, né? Já que ela era nordestina, a própria Nísia Floresta. Pois é, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui participando da estreia do Entre Livros e mais tarde lá no lançamento também estaremos lançando o livro, apresentando um pouco mais sobre Nísia Floresta, que foi um desafio escrever esse livro junto com a Laura Sanches. A gente está com os olhares aí de uma espanhola e de uma potiguar sobre a autora que é potiguar. A Nísia Floresta, ela foi uma educadora, considerada a primeira feminista
do Brasil e também com referência na América Latina. E ela escreveu vários livros e se tornou conhecida muito no exterior, porque ela morou muito tempo na França. Mas aqui no Brasil, inclusive lá no próprio local, né, onde ela nasceu, que hoje leva o seu nome, o município de Nísia Floresta, muitas vezes as pessoas não conhecem a história real dessa educadora, dessa mulher ousada, que tinha uma postura muito avançada e à frente do seu tempo. E o livro, ele traz essa perspectiva de resgatar, que é a linha de pesquisa de Laura, de resgatar a memória desses intelectuais que muitas vezes se perdem no tempo por não ter registros e eles não se tornam devidamente conhecidos. E acho que no decorrer aqui do programa a gente vai falar um pouco mais de Nísia, mas sempre deixando assim uma pitada para vocês quererem conhecer mais através do livro e através das próprias obras da Nísia Floresta. Quer complementar? Então, é isso mesmo, né? O livro, ele traz um viés de resgate memorístico, né? Eu sou muito fixada com essa questão de história e de memória. Então, no meu primeiro livro já foi dedicado a resgatar a memória de um intelectual espanhol que foi esquecido durante 4 séculos. Não é brincadeira, 4 séculos, né? Ele era um colecionador que abria o palácio dele para as pessoas estudarem numa época de Inquisição. Então, ele era um grande intelectual. Então, meu primeiro livro foi dedicado a essa personalidade. E quando fui preparar para o mestrado, eu precisava escolher mais um assunto. E por a linha de mestrado da UniOeste, Sociedade, Cultura e Fronteiras, ele ter uma linha de território, história e memória, eu falei assim para mim mesma, eu tenho que fazer novamente um resgate memorístico de alguém. Só que de quem? Não sei de quem. Eu falei, bom, eu já fiz um de um homem, agora eu tenho que fazer de uma mulher. Né? Tem que fazer de uma mulher. Mas mulher no Brasil, porque eu não vou preparar algo tão longe como é a Espanha agora, tem que ser algo mais próximo. Claro, eu já tinha estudado muitas mulheres do século XIX, mas todas espanholas, né? Então, eu coloquei na internet, no típico, no clássico Google, né? Mulher intelectual século XIX brasileira. E, depois de bastante pesquisa, apareceu o nome da Nísia Floresta, que, claro, eu não conhecia. Então, bom, a partir daí começou a pesquisa. O livro traz também um pouco de história, de como foi a vida, como as pessoas tratavam na sociedade patriarcal no século XIX as mulheres que eram intelectuais. Já nem se fala das que não eram intelectuais, porque o homem, naquela época, ele impunha a mulher ela ser só da casa, ela não tinha uma vida pública. Então, Nísia Floresta, ela foi muito à frente do seu tempo, porque desde o início, naquele sertão, né, de nada, como era aquela época no Nordeste, ela começou a estudar os livros da biblioteca do seu pai e começou a se destacar em muitas coisas. Ela chegou a escrever o primeiro livro com 22 anos. E já o livro dela, o primeiro livro, o título era Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens. Ela questionava por que uma mulher não pode ser educada. Porque as mulheres, elas eram educadas, mas não eram instruídas para a intelectualidade. Elas eram educadas para saber ler e escrever, porque dessa forma elas poderiam ensinar aos filhos a Bíblia, mas elas não poderiam escrever, não poderiam estudar línguas, não poderiam estudar geografia, não poderiam estudar história. Então, Nísia, ela fez uma luta incrível ao longo dos anos. Inclusive, ela foi a primeira pessoa que abriu um colégio para meninas, né, em Rio de Janeiro. Então, assim, ela foi realmente à frente do seu tempo em muitas coisas, inclusive coisas a nível mais individual e mais pessoal dela. Então, isso vocês colocam no livro, que eu acho bem interessante, que uma coisa é a vida dela, mas também tem todo um contexto dessa época, né, uma conjuntura ali nacional e até internacional de como que a mulher era tratada, né? E ela conseguiu vencer essas barreiras todas, né? Foi ousada pro tempo dela, né? Eu acho que esse é um dos maiores méritos, né? Na verdade, ela tinha coragem de se pronunciar sobre temas como a abolição da escravidão, que ela foi uma defensora realmente da abolição, sobre a questão do direito da mulher mesmo, a educação, não a educação
que se tinha usualmente na época. Tanto que esse colégio que ela fundou, o Colégio Augusto que ela fundou no Rio de Janeiro, ela ensinava vários idiomas, ensinava matemática, geometria, educação física, ela questionava alguns tabus na época, como, por exemplo, a mulher ter que usar espartilho, que isso era uma coisa antifisiológica. Então, ela colocava as coisas, ela preparava a mulher para usar toda a sua capacidade cognitiva e não simplesmente se adequar aos papéis da mulher naquela época. E assim, isso ela enfrentou muitas críticas. No próprio lançamento do colégio, teve várias críticas nos jornais da época, que aí eles diziam, para que ensinar essas coisas às mulheres? Então, a mulher ela tinha que saber só o básico, que era para educar e cuidar, saber conduzir bem uma casa. E na Europa, quando ela foi, ela fazia encontros literários, ela tinha os círculos literários no apartamento dela. Ela recebia personalidades intelectuais, como o próprio Comte, né, que do positivismo. Isso. Então, o nível de erudição e de conhecimento dela era muito grande, para uma época em que a mulher realmente não tinha essas perspectivas. E acho que ela incomodava não só os homens, mas incomodava também as mulheres que se sentiam desafiadas e faziam o que é que ela está querendo. Então, as que queriam manter o status quo da época se sentiam incomodadas. E esse caráter pioneiro e ousado, ela tem em todas as obras. Se você for analisar as obras de Nísia Floresta, todas têm esse viés de questionar, de tentar uma renovação, de tentar uma questão diferente. A própria Constância Duarte, que é a maior, na minha opinião, a maior pesquisadora e conhecedora das obras de Nísia, do universo nisiano, ela faz uma frase, ela escreveu uma frase que, para mim, traduz bem as obras de Nísia. Ela coloca que o propósito de formar e modificar consciências, já o disse, perpassa quase todos os livros, e estes se unem em torno de um projeto coerente e consciente de alterar o quadro ideológico social. A questão da educação é precisamente um dos temas que com mais frequência encontramos ao longo da produção intelectual de Nísia Floresta, veiculada tanto em discurso e novela, como em ensaios e colaborações jornalísticas. Ou seja, todas as obras dela, ela traz a questão da educação e aí puxa para o viés do absurdo da escravidão, ou seja, que através da educação pode-se mostrar que não tem sentido isso. Através da educação das mulheres, pode-se ver que a mulher tem a mesma capacidade cognitiva que qualquer homem, basta ser instruída, receber a informação. Também questionava a questão dos índios, defendia a república, ou seja, então ela tinha umas posturas que muitos homens na época não tinham coragem de falar publicamente e ela falava. Muito bacana, gente. Estamos aqui com Laura Sanches e Ruth Pinheiro. A gente vai dar agora um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Nísia Floresta. Estamos apresentando o programa Entre Livros. 13h15. Aviso de desligamento programado, Copel. A Copel informa que vai realizar serviços de manutenção e melhoria da rede elétrica, por isso haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica dia 25 de julho, quarta-feira, das 9 às 12h30, no município de Foz do Iguaçu. Esse desligamento programado vai afetar parte das seguintes regiões: Alameda Saíra e ruas Beija-Flor e Martim Pescador. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. Para mais informações, consulte os desligamentos programados através do site www.copel.com ou pelo Copel Mobile. Rádio Pirata interfere na programação da sua rádio, da rádio que você gosta. Interfere no funcionamento do seu telefone celular. Mais que isso, interfere na comunicação de aviões e helicópteros. Interfere na vida de todos. Rádio Pirata é crime. Denuncie. Se você identificar uma rádio pirata, ligue para a Anatel. 1331. Grupo Bandeirantes.
Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimari Salles. Aqui no Entre Livros, estamos com 5 pessoas conectadas aqui no Facebook. Ana Lu Galotti e Maria Ângela Luckman mandaram aí os parabéns, desejando sucesso. A gente agradece aí o prestígio. Também conectadas Stephanie, César Machado, Amanda Ramude. Enfim, se você quiser participar, se você quiser enviar o seu comentário, o seu questionamento, sua contribuição, fique à vontade, ok? Bom, Laura Sanches, eu até pensei numa piadinha aqui, sabe? Laura Sánchez e Ruth Pinheiro, de La Espanha e de Natal, não é isso? Mais ou menos assim? Isso. Eu achei uma coisa interessante, que eu estava pensando agora aqui, que uma... nasceu no Nordeste, onde a Anísia Floresta nasceu. A outra nasceu na Europa, onde a Anísia Floresta morou. 30 anos. Sendo que vocês duas se conheceram na Espanha, Europa. Isso. Gente, é muita sincronicidade, muita coincidência aí, né? Alguma coisa tem... A Ruth e eu temos uma amizade de 20 anos. Pois é, e o tema da pesquisa de Laura foi total coincidência, ou seja... eu soube que ela estava pesquisando sobre Anísia Floresta quando ela já estava mais ou menos na metade do mestrado. Isso mesmo. Então, a partir daí, a gente começou a trocar informações. Ela foi a Natal fazer a visita local ao município, né, de Anísia Floresta, no Rio Grande do Norte. E daí surgiu a ideia da escrita do livro conjunto. Pois é, mas eu queria que vocês falassem então um pouco dessa, eu não sei que nome que a gente pode dar para isso, esse gosto, esse prazer, essa ousadia da Anísia de viajar pelo mundo, na verdade, né? Porque só no Brasil ela foi, me corrijam, do Nordeste para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, depois ela vai para a Europa, para vários países, ou seja, ela não tinha medo de se mudar, não é? Ela estava sempre mudando, ela estava sempre buscando lugares novos. Isso é uma coisa muito bacana da característica da personalidade dela, que eu queria que vocês contassem um pouco como foi essa trajetória dela e o que vocês podem mais falar sobre isso. Isso é com a Ruth, porque a Ruth, ela é que uma Anísia Floresta, ela já viajou quase por todo o mundo. Opa! Não, mas inclusive eu fiz umas experiências de viajar. Eu tive uma viagem pelo Reno, na Alemanha, e eu levei o livro da Anísia, Viagem pela Alemanha, e eu observando, porque é muito a riqueza de detalhe dos livros dela. Ela faz os relatos das viagens, que na verdade ela transporta a gente para o local onde ela está viajando. E além dessa, vamos dizer assim, desse destemor de desbravar lugares novos, de conhecer... Essa é a palavra, desbravadora, né? O que é interessante é o conhecimento histórico, o nível de erudição que ela tinha quando chegava nos locais. Então, ela vai descrever uma visita lá ao Vesúvio, então ela cita questões históricas que ocorreram no local, ela remete para aquele mesmo local numa outra época. Então, ela revive momentos históricos dos locais que ela está visitando. Além de mostrar também nos livros momentos reflexivos, aí mais intraconscienciais, mais dentro das reflexões pessoais dela. E realmente ela saiu visitando, escrevendo, conhecendo os lugares e sempre convivendo com pessoas do meio intelectual. São coisas curiosas, porque realmente não se sabe como. Se a pessoa saiu lá do interior do Nordeste, como é que ela alcançou o mundo? Assim, realmente... Na verdade, ela foi quase obrigada a sair, né? Então conta essa parte. Porque quando ela teve sempre muita pressão, desde o início, desde que ela já era bem mocinha. Naquela época, as mulheres casavam com 13 anos, né?
tipo assim, a mulher já estava apta para ter um filho, ela já casava. E esses casamentos eram todos arranjados, né, pelos pais, muito antes, inclusive, das crianças, às vezes, nascerem. Isso já vem sendo assim desde os séculos da monarquia, de faz muito tempo atrás. Então, Nícia não foi diferente também. Ela teve que casar com 13 anos com um homem de 40 anos, se não estou errada. Tá? Isso está explicado também na sua biografia. E o que aconteceu? Ela, acho que não chegou nenhuma semana, ela fugiu da casa, né? Naquela vila pequena, naquele lugar pequeno, imaginem, no Nordeste. Na época era Vila do Papari. Isso, que agora é a Nícia. Agora é município de Nícia Floresta, em homenagem a ela. E ela correu para a casa dos pais. E os pais também eram muito diferentes, muito à frente do tempo, porque acolheram ela. Quando na época o lógico era que os pais bateram nela e devolveram ela no seu lugar com o seu marido, né? Porque tinha o benefício das dotes, enfim, tudo mais, né? Mas não, os pais acolheram e ela conseguiu se divorciar naquela época do marido. Depois passou um tempo, ela se apaixonou por um estudante da universidade, porque ela era autodidata. Ela, por exemplo, ela conheceu o Conte em um congresso sobre história. Então, isso que a Ruth estava relatando, ela ia num local, mas ela sabia a história, é porque ela estudava. Ela tinha uma sede de conhecimento constante. Então, ela foi muito diferente, né? Então, ela já naquela época, quando menina, contam, não sei se é verdade, né? A gente não tem essa certeza, mas os livros contam que ela era apedrejada e chamada de prostituta pelas ruas, com a idade dela por ter abandonado o marido. Então, a Nícia, ela sofreu uma série de pressões a vida toda, sociais muito fortes. Quando abriu o colégio, também foi quando ela realmente teve que sair do Brasil, quando abriu o colégio para menina. Ela não aguentou a pressão, né? E com esse segundo homem, que foi o amor da vida dela, ela conviveu até a morte dele, e ela teve filhos, e ela não casou. Então, vocês veem. E foi um escândalo para a época, né? Total. Até hoje tem gente que dentro da família assim não casa é mal vista, hoje, século XXI, né? Então, imagine, assim, eu me pergunto muitas vezes como ela aguentou essa pressão e continuou focada na sua defesa de direitos de mulheres, defesa de indianistas, do abolicionismo. Como ela conseguiu? Porque a gente, às vezes, uma pequena pressão, a gente já desmorona, né? Mas ela era uma força de mulher, né? Uma força. Quando ela saiu do Nordeste para ir para o Rio Grande do Sul, tem a ver com esse período dela de separação? Como é que foi? Como é que, sim, então, cronologicamente aí? Porque ela saiu, foi para o Rio Grande do Sul, depois já foi para o Rio, não é isso? Com 18 anos, ela teve que mudar com a sua mãe e os seus irmãos, porque o pai dela foi assassinado. Foi assassinado justamente pelos ideais dele. Ele defendia pessoas com poucos recursos, né? Então isso foi muito mal visto e ele também foi assassinado. A Nícia tinha então 18 anos e foi uma coisa que marcou muito a sua vida. E a partir daí ela foi morar então com o companheiro, o Augusto, que foi o grande amor da vida dela. E diante do contexto também que estava bem conturbado, revoluções na região ali de Pernambuco, aí eles acharam melhor ir começar a vida lá no Rio Grande do Sul. E foi o Augusto com a Nísia, com uma filha, o outro filho nasceu lá, e a mãe e as irmãs dela também. Então foram todos lá para o Rio Grande do Sul. E a filha, inclusive, era a tradutora das obras dela. Então ela estava num ambiente intelectual, mesmo dentro da família. Ela valorizava muito a família, ela valorizava muito ser mãe, né? Então ela sentia muita saudade do Brasil, muita saudade da sua terra. Ela era bem melancólica nos livros dela. Dá para ver que mesmo sendo uma mulher muito científica, muito objetiva, ao mesmo tempo era uma mulher muito emocional, muito sentida, e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente pode ter sentimentos, né, emoções, e ao mesmo tempo estar muito focado em uma direção, e era o caso dela, né? E ela é empreendedora também, né? Para ela abrir uma escola diferente das tradicionais, né? Com toda uma metodologia, uma sistemática de educação voltada para a mulher. Ela realmente ali, ela
foi empreendedora e foi corajosa, né? Porque ela enfrentou... É interessante que ela, por exemplo, ela cita num dos livros A Cabana do Pai Tomás, que é de uma escritora, Elizabeth Lowe, se não me engano, americana, que escreveu, acho que em 1852, A Cabana do Pai Tomás, que era uma obra que condenava a questão da escravidão. E num livro de Nízia, ela já relata ela já cita essa obra em 1854. A gente fala, foram 2 anos, mas naquela época não tinha distribuição de livros, não tinha Google, não tinha a informação para circular, era muito difícil. Então, me impressiona quando estudo as coisas de Nízia, como ela tinha um acesso tão rápido à informação, como ela se mantinha tão bem informada, porque ela estava, ou seja, do Brasil, na Europa, e tinha informação dos Estados Unidos. Então, essa sede dela de estar sempre procurando as fontes de informação, sempre se atualizando, é bem interessante de observar. Ela chegou a fazer, inclusive, agora me lembrei, Ruth, ela chegou a fazer, acho que no primeiro livro dela, uma comparação da vida intelectual da mulher europeia e da mulher brasileira. E é muito interessante de ler, porque ela conseguiu, depois de morar na Europa, conseguiu fazer uma comparativa, né? Onde que era mais avançado, onde que era mais difícil, menos difícil, e ela mostra isso num dos livros dela também. Como que era essa vida intelectual para a mulher na Europa e como que era essa vida intelectual no Brasil. Ela conta também que nessa época as mulheres, muitas vezes, quando caía a noite, à luz da vela, escreviam a modo de catarse psicológica, né? Um pouco para desabafar, o que a gente fala de desabafar. E elas tinham tanto medo desses escritos serem encontrados por algum homem e elas ser penadas por isso, ou ser punidas, né? Que elas mesmas queimavam e destruíam. Então, assim, eu escrevi uma parte do livro, isso, e eu falei assim, era a própria mulher que destruía a sua própria história. Já não era só o homem, ela mesma tinha tanto medo. Então, imagine, isso era a maioria, mas a Nízia publicava. De onde é que ela tirou essa coragem? Ela tinha, uma coisa que eu acho que beneficiou também, é que ela tinha um certo recurso, né? Porque para ela poder se disponibilizar a viajar tanto, a publicar, tudo mais. Se tem a pesquisa, assim, as informações que se tem é de que os recursos dela deviam ser advindos de terras que ela tinha ainda no município, lá de Paparique. Uma das vezes que ela volta da Europa foi para tratar, acho que de vendas, de terras, de coisas assim. E também muito tempo do próprio colégio, né? Que ela teve para meninas no Rio de Janeiro. Então, ela tinha essa outra fonte de renda. Mas é de surpreender, porque ela só viajava tudo do bom e do melhor. E esse livro que a Laura falou é o Opúsculo Humanitário. Isso, Opúsculo Humanitário, maravilhoso. Ela discorre sobre a evolução da condição feminina desde a antiguidade no Egito, até aí sai falando na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou seja, do período antigo aos dias contemporâneos na época dela. E ela faz uma comparação e dizendo que as civilizações eram muito influenciadas, as civilizações em que investiam na educação e principalmente que também deixavam a mulher ter acesso à educação, no geral, elas se desenvolviam melhor. E aí ela traz o exemplo da Inglaterra, então ela faz essa correlação do acesso à educação, inclusive pelas mulheres, com o desenvolvimento das civilizações dos locais. Ou seja, mostra que ela realmente era uma estudiosa, né? Porque para ela conseguir uma panorâmica dessa, ela teve que buscar muitas fontes, né? Porque não tinha tanta obra assim para poder se pesquisar. Esse livro foi o livro, para mim, para o meu modo de ver, mais técnico, mais científico e mais aprofundado que ela escreveu. E, na verdade, o livro ele mostra a historiografia da mulher intelectual, desde os primórdios até o século onde ela estava inserida, século XIX. Esse livro, então, é realmente impressionante. Porque pensem uma coisa, dentro da historiografia, o que é historiografia? História escrita, né? Dentro da historiografia, nós vemos que a mulher, ela só foi contemplada pela história a partir da história dos anais, que se fundou na França nos inícios do século XX, inícios de década de anos 30. Só a partir de aí que a história da mulher começou a ser escrita.
Até esse momento, a única coisa que a história relatava era histórias de heróis, de cavalheiros, mas era toda uma figura masculinizada. Então ela faz no Opúsculo Humanitário uma crítica a essa invisibilidade da mulher, essa invisibilidade histórica, né? Tem um capítulo que também falamos sobre essa invisibilidade histórica da mulher, né? Para a gente também um pouco refletir, né? Hoje nós, mulheres, temos acesso à educação, mas ainda as nossas faculdades, na sua maioria, são constituídas por homens. Sim. Bom, se você está gostando, eu estou adorando esse papo, mas a gente tem que dar agora uns minutinhos para intervalo. Daqui a pouquinho, estamos de volta. Estamos apresentando o programa Entre Livros. A NetFoz traz para a Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR. Melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. É tudo feito com melhor sabor, muitas delícias feitas com amor. É do jeito que eu sempre quis, minha miss. Vida saudável é assim. Miss Laura, quantas delícias pra mim. Miss Laura, vida saudável é assim. Miss Laura. 13h34. A Copel alerta. As margens de rios e reservatórios são áreas de preservação permanente. Construir nestes lugares é proibido, porque prejudica o meio ambiente. Se você identificar construções em margens de rios e reservatórios, denuncie. Se estiver na dúvida sobre as distâncias legais que devem ser respeitadas, fale com a gente. Copel, Companhia Paranaense de Energia. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimari Salles. Olá, estamos de volta com a obra Nísia Floresta. A gente tem aqui a participação também de Patrícia Menezes, Fernanda Schwetzel e Alzira. Obrigada aí pelo prestígio. Você, se quiser acompanhar, a gente também está no canal do YouTube, Rádio RCI, no Facebook, RCI Iguaçu, e no site www.semprerci.com.br. Laura e Ruth, Laura, você falou uma palavra que me chamou a atenção, que foi a invisibilidade da mulher. Você pode falar um pouco mais, porque vocês estão tratando da Nísia, mas você também tem todo um panorâmica aí da questão da mulher da época, né? Isso. Inclusive, no nosso prefácio, né, da Constância Lima Duarte, agora a Ruth estava me mostrando um parágrafo, acho interessante ler. É que aqui nesse parágrafo, a Constância também, ela escreve muito, faz um resgate muito grande, não só de Nísia Floresta, mas de várias outras personalidades femininas. Ela tem um trabalho muito bom nessa área. E ela coloca aqui, né, que esse conceito de retirar a memória do sujeito para melhor manipulá-lo. E com isso aqui ela coloca
que nos estudos culturais e feministas para designar o processo da opressão e negação da participação da mulher ao longo da história. E que não é por acaso isso aí, né? Que isso a mulher não foi contemplada enquanto objeto de estudo ao longo aí dos últimos séculos. E isso impôs o silêncio e a invisibilidade em torno delas. Então, assim, não era uma coisa só aleatória. Muitas vezes era realmente proposital. Tanto que algumas mulheres chegaram a publicar com nomes de homem para poder publicar. Ao longo da história, isso as mulheres intelectuais muitas. Na área literária, e se a gente for para a ciência também, e na pintura. Tem muitas, e na pintura, muitas mulheres que ficavam mascaradas, ou seja, na sombra ou de nomes de homem, ou mesmo tendo seus trabalhos publicados por outras pessoas do gênero masculino. Pois é, eu fiquei pensando hoje, né, se a gente for olhar a sociedade, a gente ainda tem muito preconceito de gênero, de raça, né, religioso e tudo mais, no século que nós estamos vivendo. Agora imagina ela que sofreu preconceito por ter ido morar com uma pessoa sem ter casado, então, ou seja, ela viveu na pele o preconceito, então ela poderia falar com total autoridade moral sobre qualquer assunto que ela sofreu na pele, né? Então, acho que isso traz mais energia, né? Mais vivacidade nas obras dela, não é isso? Exatamente, porque ela só tinha contra, né? Os ventos dela eram sempre em contra, então ela remava, se fala? Contra a maré. Contra a maré, né? E contra o vento. Agora, fala um pouco mais, então, dessa parte dessa pesquisa da questão da mulher da época que vocês fizeram. Então, eu usei duas autoras que são muito relevantes quando a gente quer estudar invisibilidade da mulher, tá? Que é a Marie de Priori e a outra, agora sumiu o nome dela. Mas está no livro, eu vou lembrar, agora vou falar. O importante é o que elas falam. Então, elas falam muito de como a memória das mulheres, ela não existia. Por quê? O que acontece? Se não existe história, não existe memória. Vamos recapacitar um pouco nisso, né? Por exemplo, eu falei a palavra futuro. O F da terminologia, a primeira palavra, já ficou no passado. Sim. Então, a mulher no passado, ela não aparecia, ela não podia ser pública. Então, ela não tinha história, ela era invisível. Ela, por exemplo, se ela queria sair à rua, ela tinha que sair sempre com um homem. E esse homem tinha que ser ou o irmão, o pai, o marido. Não podia ser ou nenhum outro. A mulher não podia caminhar sozinha pela rua. A mulher, ela tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa, servir o marido em todos os aspectos, porque o sexo na época era só utilizado para a procriação dentro do matrimônio, né? Então ela tinha que estar disponível sempre para isso, certo? E essas autoras fazem um levantamento da vida diária, como era o dia a dia dessas mulheres, né? Então essa foi uma parte do livro que eu quis muito relatar, porque eu pensava assim, mas como era o dia a dia? Elas acordavam de manhã e faziam o quê? Se elas não podiam estudar, se elas não podiam ir na rua sozinhas, se elas não podiam pensar por si mesmas, não podia trabalhar, elas faziam o quê? Então, bordado. Então elas faziam exatamente tarefas domésticas, bordados e coisas do estilo, né? Depois, quando chegou a era industrial, a mulher já começou um pouco a trabalhar, mas também tinha que entregar o dinheiro para o marido. Então essa pouca participação da vida pública deixava a mulher invisível, né? Que é o que elas chamam de a invisibilidade das mulheres. Então, quando uma dessas mulheres se destacava, escrevia alguma coisa ou falava alguma coisa, Nícia, ela era palestrante. Ela não só escrevia, ela ia na frente das pessoas e dava palestras. Então, era muito corajosa, né? Então, um pouco o livro também relata esse dia a dia dessas mulheres, como que era. Por exemplo, se uma mulher levava a contrária ao marido, o que acontecia? Ele era protegido por lei, para poder bater nela até matar ela, se ele queria. Adultério já nem se fala,
né? Então é assim, era um contexto histórico para a mulher muito complicado. Eu não digo que para os homens não fosse, obviamente eram contextos históricos muito complicados, de muitas mudanças, mas a mulher, ela tinha uma grande desvantagem, ela não podia se manifestar como mulher, como pessoa. Tá. E o mérito maior dela, eu penso que foram as obras que ela deixou, né? Porque ela poderia ter feito todas essas ações, ter sido palestrante, ter fundado colégio acima do seu tempo lá, né? Privilegiando aí a educação das mulheres igual, né? De maneira igualitativa ali aos homens, mas ela poderia ter ficado no anonimato, né? Poderia simplesmente ter sido mais uma feminista, mais uma mulher além do seu tempo, sem ter deixado nenhum legado. E o fato dela ter sido escritora... Ela tem mais de 15, ela tem cerca de 18... Pois é, fala mais sobre as obras dela, sobre os conteúdos. É cerca de 15 livros, mas se a gente for analisar em termos de textos, porque alguns contemplavam 3 volumes, 3 temas diferentes, sim. Então, por volta de 18 publicações. Né? Pois é, não isso é pouca muita coisa. Eram os discursos, publicações que foram traduzidas, o discurso lá, o Conselho à Minha Filha, foi traduzido para vários idiomas, para o italiano, para o francês, foi indicado para ser usado na Itália, em colégios na Itália, por um bispo. Então, assim, ela sabia dosar, e aí até a gente fica pensando assim, até que ponto era estratégico ou era ainda alguma dificuldade mesmo do contexto. Ela defendia a educação da mulher, mas ela ia meio que sem bater de frente. A mulher precisa ser educada, porque aí com isso ela vai formar melhor os filhos, ela vai contribuir mais. Então ela ia como se fosse pouco a pouco. Ou seja, ela não era da rebeldia e do embate, né? Não, ela queria pegar diplomacia. A educação, porque a partir da educação as pessoas iam começar a pensar, isso ia gerar uma mudança de ideologia social, e aí sim você teria outras mudanças mais substanciais. Então, às vezes eu fico pensando, será que isso era uma estratégia que ela usava também? Ou ainda tinha talvez alguns porque se ela dificuldade fosse, mesmo do contexto? Se ela fosse no embate direto, ela poderia não ter tanto resultado positivo quanto essa abordagem mais diplomática, né? De ir cerceando, de ir aos poucos. De ir orientando. Então, ela mantinha uma postura moralista, de apoio assim, aos costumes, aos valores, à família. No livro, inclusive, a gente cita uma hora que a gente está na pesquisa, que lembrou um pouco do confucionismo, que o confucionismo ele coloca que a base a família sólida é a base para uma sociedade também. Então, você forma um indivíduo, com isso você tem uma formação de uma família estruturada, e com isso também vai refletir na sociedade mais equilibrada. E ela também cita isso nos livros, ou seja, que a formação do indivíduo vai contribuir para sociedades melhores. Então, é bem interessante essa abordagem. Bom, gente, a gente precisa entrar para o próximo intervalo. Vai ser a última oportunidade para quem quiser enviar algum comentário, alguma sugestão, algum questionamento. E retornamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Entre Livros. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade.
O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com a assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. JC Terraplenagem trabalha com implantação de condomínios, loteamentos abertos, escavações, aterros, infraestrutura e calçamento. Mão de obra especializada e maquinários de confiança. A qualidade é garantia e temos o melhor preço da região. Solicite um orçamento. Ligue 45 3525 2218 ou 984 335953. Avenida Olímpio Rafaim 1610, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. Atenção! O Subway apresenta um novo sabor do Baratíssimo. Experimente o delicioso Baratíssimo de frango empanado por apenas R$7. Mas esse preço vale só até amanhã. E depois de amanhã, e depois também. Na verdade, o Baratíssimo de frango empanado você pode comer todos os dias da semana por só R$7. Corra e experimente essa irresistível novidade no Subway. Válido até 4/9/2018 em restaurantes participantes de Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Preços variam por região. Consulte subway.com.br para restrições. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimari Salles. De volta nesse bate-papo muito gostoso. Eu não sei se é porque eu adoro biografias, eu adoro história. Eu acho que você estudar uma personalidade, você se espelhar, né? Você vê o exemplo, você vê o que o outro tem de bom e o que você pode também se esforçar para poder chegar naquele ponto, né? Muito bacana. Então, estamos aqui com Laura Sanches, Ruth Pinheiro, falando de Nízia Floresta. A gente estava comentando aqui sobre a questão do feminismo, né? Que a Nízia Floresta foi a primeira feminista, mas você quer explicar, Laura, para a gente, para o pessoal acompanhar? Então, a palavra feminista, ela já tem muitas vezes um rechaço das pessoas, Sim. né? Mas vamos pensar assim, historicamente, o contexto da Nízia, não existia o feminismo como tal. Ainda não existia, ok? O feminismo ele começou mais para o século XX, certo? Só que ela foi considerada a primeira feminista, por quê? Porque a feminista, ela, em teses, que teria que fazer? Teria que defender o direito da mulher a ser como ela quiser ser, com livre albedrío, mas, ao mesmo tempo, sem por isso ter que degradar a figura do homem. Sim. Certo? Então, ela não tinha esse conceito de feminismo, mas ela fazia isso. Ela sempre combatia aos homens com argumentos. Isso é uma coisa que chama muito a atenção do trabalho da Nízia Floresta. Sim. Ela tinha uns argumentos muito fortes. A intelectualidade que ela tinha, né? Exatamente. Então, quando algum homem falava alguma coisa para ela, em alguma palestra, o argumento dela era, sabe aquele argumento de peso que cai e pronto, fechou a boca de todo mundo? Sim. A Nízia era assim. Né? Então ela não sabia que ela estava sendo feminista. Isso a gente tem que deixar muito claro. Não tinha um movimento feminista, mas existia o conceito de defender a livre escolha da mulher. Pois é, ela é a primeira considerada aí, né? Pelos historiadores. Pelos historiadores, mas ao mesmo tempo a atuação dela, mesmo sendo a primeira no Brasil, foi mais fora do que aqui, né? E, na verdade, sim, foi mais fora porque ela passou mais tempo fora, né? E é curioso, inclusive, Rose, uma coisa, que o primeiro livro que ela escreveu com 22 anos era uma tradução livre de um livro de uma autora inglesa muito conhecida. Eu não vou falar o nome porque... Mary Wollstonecraft. Isso, porque o nome é incrível, né? Então, nesse livro, essa autora inglesa, ela defendia os direitos das mulheres. E ela fez uma tradução livre, com as suas opiniões também. Então você adaptando a realidade do Brasil. Exatamente, adaptando a realidade do Brasil. Então ela fazia isso de um modo muito argumentado, muito embasado em outra autora, naquele caso. Típico, né? de quem tinha cultura, né? Sim.
Agora... E Nízia também tinha um pensamento crítico, por exemplo. Ela se aproximou muito do Augusto Conte, conviveu com ele, teve uma convivência cordial de ir ao apartamento dele e ele também participar dos salões literários no apartamento dela, mas ela concordava com algumas linhas de pensamento dele, mas ela não tinha opinião própria. Tinha opinião, ela não concordava com tudo. Tanto que, assim... ele mesmo colocava que ainda não tinha, para conquistá-la, teria que afastá-la dos ideais, de alguns ideais que ela tinha, que eram divergentes. Então, assim, ela conhecia o assunto, via o que era pertinente, considerava, levava aquilo em consideração, mas o que ela não concordava, ela divergia. A Constância Duarte faz no livro Cartas de Augusto Conte, ela faz uns comentários bem interessantes sobre isso. São 12 cartas que eles escreveram entre eles. Né? Agora, você teve, né, Laura, para fazer sua pesquisa, você esteve até a cidade lá da Nízia Floresta, e aí eu queria que você falasse um pouco para a gente o que você observou, o que ocorre hoje lá, porque memória e história ficou realmente para memória e história, né? Como que a gente pode avaliar essa valorização dessa personalidade hoje pela comunidade de lá? Então, a minha impressão é assim, ela não foi totalmente memorizada, que seria memorizada, apagada, levada para o esquecimento, já que lá existe um museu chamado de Nízia Floresta. E o próprio município. Então, não podemos dizer que ela foi totalmente memorizada. Mas, se você pergunta em qualquer cidade que não seja o próprio município de Nízia Floresta, poucas pessoas, não digo todas, mas poucas pessoas conhecem ela. Então, sim que podemos dizer que existe um certo apagamento e esquecimento da Nízia Floresta, no geral, no Brasil, porque na Europa ela é muito conhecida, né? A causa da amizade com o Augusto Conte e tudo mais, né? Mas dá para melhorar o museu, dá para o próprio diretor do museu, né, que tem mais contato com a Rucci, ele reconhece que são poucos recursos que ele recebe para poder dar uma sustentabilidade àquele trabalho. Mas ele fica forte, fica firme. Mas esse é o problema que nós temos hoje no Brasil com patrimônio cultural, que é muito sério. Nós temos aqui em Foz do Iguaçu também o Bertoni, ou a memória do Museu Bertoni. A gente está tentando levantar essa memória, né? A gente tem aqui um museu do Museu Bertoni que foi depredado. Que foi assim, se tinha, vamos supor, 4.000 livros, ficaram 500. Pois é. Né? Porque foram destruídos pela própria umidade, pelo calor, porque a casinha é de madeira. Então é assim, poucas pessoas valorizam o nosso próprio patrimônio cultural. Né? Uma memória também é um patrimônio nosso. Por quê? Eu pergunto, se a Nízia não tivesse existido, será que hoje as coisas andariam como andam, não andariam mais devagar, mais rápido? A gente não sabe. Sim. Mas ela fez uma diferença na história. Então, para mim, qualquer pessoa que fez uma diferença na história, ela merece ser lembrada. Então, agora, lá no museu, eles estão contempladas todas as obras dela, ou já se perdeu muita coisa? Lá do museu, esse museu, assim, é um trabalho hercúleo, realmente, que o pessoal de uma ONG, o próprio Raimundo, que é quem está na coordenação, eles fazem um trabalho muito interessante de resgate das informações. Eles já entraram em contato solicitando livros também. Então, eles têm vários livros dela, mas não tem todos e não tem uma disponibilidade muito grande. E o museu, hoje, ele faz um trabalho muito voltado para a educação e para a cultura, que não deixa de resgatar a memória dela, porque ela sempre trabalhou com isso. E eles estão fazendo um trabalho eu digo até de água mole em pedra dura, porque não tem incentivos, no geral, incentivos públicos, são poucos incentivos. Então, atualmente, o município de Nízia Floresta está ajudando em alguma coisa, o museu também, mas são coisas muito esporádicas. Então, precisaria ter realmente políticas públicas de investimento em cultura mais fortes. A gente vê na Europa
uma pessoa, às vezes um personagem, Sherlock Holmes, morou nessa casa. Uma coisa fictícia e é um ponto turístico que milhões de turistas visitam. E de repente você tem aqui personalidades muito mais importantes e que não são devidamente valorizadas. Então isso aí é que eu acho que quanto mais obras, quanto mais estudos sobre Nísia Floresta e sobre outras personalidades que também não são devidamente reconhecidas, melhor para que a gente possa resgatar e valorizar. E tem muita produção sobre ela hoje ou é escasso também? É escasso. Tem projetos, eles estão com projetos lá de tentar republicar as obras, né, a coleção de obras de Nísia, mas hoje para a gente achar os livros dela é garimpando na internet, em sebos, através realmente de meios, vamos dizer assim, que não são livros novos, né? Uhum. O que tem de livros novos são os livros publicados por pesquisadores, como a própria Constância, que aí escreve sobre Nísia ou lança um livro sobre Nísia. O segundo volume do 3 anos na Itália, seguido de uma viagem à Grécia, a esposa do Francisco das Chagas, que fez a tradução, está para publicar, porque esse não foi publicado ainda no Brasil, em português, né, no Brasil. E são coisas desse tipo que vão pouco a pouco contribuindo, mas ainda é muito pouco. Só complementando, escritores da época de Nísia, às vezes escreviam 2 textos pequenos e são considerados hoje na literatura brasileira, são estudados nas escolas. Enquanto Nísia, com toda a produção literária que teve, nunca foi estudada nas escolas. Gente, infelizmente a gente já está próximo aqui do final, pouco tempo, né? Dá vontade de ficar mais 1 hora aqui conversando, mas eu queria pedir para vocês que vocês fizessem cada uma aí uma epígrafe sobre o livro, um resumo rápido, uma mensagem para o nosso pessoal que está acompanhando de fora. Bom, não sei, teve um amigo meu que quando a gente recebeu os livros, eu fiz uma foto de vários livros juntos e mandei para ele, e ele falou assim, uma floresta de livros. E aí eu fiquei pensando nessa frase, né? Uma floresta de livros. Na verdade, a Nísia ela deixou uma floresta de livros, uma floresta de ideias, mas precisam ainda se esparcer muito mais. Muito bom. Eu acho que conhecer esse universo nisiano, conhecer as obras de Nísia e o trabalho, estimula a gente parar e refletir se nós estamos hoje, com toda a facilidade que temos, fazendo a nossa parte. Será que nós estamos sendo ousadas o suficiente? O que é que nós estamos deixando aí? A Laura já tem um livro, esse aqui é minha primeira participação aí em publicação, mas eu acho que a gente precisa ser mais ousada e aproveitar toda a fartura que a gente tem de informações para dar nossa contribuição. Excelente, a gente agradece imensamente Laura Sanches, Ruth Pinheiro. Nós que desejamos muito sucesso para vocês. Já estamos sabendo aqui pelos bastidores que vocês já têm 3 lançamentos no Nordeste agendados. E hoje à noite, para quem quiser estar em contato presencial com elas, né, ter o autógrafo no seu livro, Hotel Mabu Interludium, 19 horas, lançamento oficial do livro Nísia Floresta. Agradecemos a atenção de vocês. Rosalina entrou agora no ar. Rosalina, já estamos nos despedindo. Sexta-feira estamos novamente aqui com Entre Livros para você.